Olá, pessoal! Que bom a gente poder contar com vocês aí do outro lado, né? Nós já estamos na dica 181. Já avançamos bastante. 1001 dicas, 181. Né? Veja, nós vamos ver o verbo bandear. Primeira coisa, o que significa bandear? Ir para a banda. Quer dizer, sair de um lugar para o outro. A banda de cá, a banda de lá. Então, você sai de uma banda e vai para outra banda. Sai de um lugar e vai para outro lugar. Veja, quando o verbo bandear-se, inclusive já coloquei bandear-se, significa o quê? Que ele é pronominal, tá? Então, veja, grandes atores da Globo estão bandeando para a Record. Todos os deputados do DEM bandearam para o PSDB, depois do escândalo do Mensalão. Os alunos bandeiam sempre para o lado dos colegas. Quer dizer, sai de um lugar e vai para outro. Vamos ver frase por frase. A coisa que a gente tem que lembrar, ou nessa dica, é que o verbo bandear, ele é pronominal. Quando ele é pronominal, veja, a gente se lembra que ele tem que colocar o si. O si se for terceira pessoa, né? Quer dizer, na realidade você tem eu, me, tu, ti, ele, si. Nós, nos, vós, vos, ele, si. Então, eu, me, tu, ti, ele, si. Nós, nos, vós, vos, ele, si. Eu me lavo, tu te lavas, ele se lava. Nós nos lavamos, vós vos lavais, eles se lavam. Então, o verbo bandear, ele precisa do pronome, tá? Dependendo da pessoa. Como ali os grandes atores, terceira pessoa do plural, então a gente coloca o si. Então, a frase correta ficaria bandeando. Né? Os grandes atores da Globo estão bandeando-se para a Record. Veja, sem esse si, a frase ficaria, então, errada. Errada no sentido da língua padrão, né? Nós já sabemos, né? O erro, a gente fala erro, mas na realidade é a língua padrão. Quer dizer, nós temos várias línguas portuguesas e uma das línguas portuguesas é a língua padrão, quer dizer, a língua oficial. Né? Nós temos todos os deputados do DEM bandearam para o PSDB depois do escândalo do Mensalão. Veja a mesma coisa. Você tem aqui o verbo bandear, sair de um lugar e ir para o outro, sair de uma banda e ir para outra. Veja como aqui você tem todos os deputados, terceira pessoa do plural, eles se. Então a frase ficaria bandearam-se. Então, sem esse se, a frase não estaria correta em português. A mesma coisa acontece nessa outra frase. Veja, os alunos bandeiam sempre para o lado dos colegas. Vão sempre para o lado dos colegas. Veja, nós temos, claro, obrigatoriamente ter que colocar o si, já que o verbo bandear, nesse sentido, significa que ele é pronominal. Então, a frase correta ficaria, então, os alunos se bandeiam. É bom a gente colocar, então, esse pronominal. Sempre lembrando, eu, me, tu, ti, ele, si. Nós, nos, vós, vos, ele, si. Isso toda vez que for pronominal ou reflexivo, né? Também chamado reflexivo, né? Eu me vejo, tu te vês, ele se vê. Nós nos vemos, vós vos vedes, eles vos veem. Ah, pronominal ou reflexivo. Falamos eu me vejo, tu te vês. Lembra que algumas pessoas erradamente dizem assim, ó, veja isso, veja. Minha gente, não existe veja. O problema é que a gente tem, às vezes, por associação, a gente fala ame, deseje, né? Aí a gente acha que pode dizer veja, né? Fazendo essa lógica que não existe. Como o verbo ver é de segunda conjugação, a segunda conjugação no presente subjuntivo é a. Né? Então, coma, veja. Não existe, então, a forma veja. Tá? Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.